Ao vivo agora. Ouça agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Glórias a Deus. Graças e paz a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Antes de nós fazermos menção da palavra, permita-me, presbítero, professor, mandar um alô, um abraço para algumas pessoas que hoje estão nos acompanhando pela rádio. Quero mandar um abraço para o meu diácono, o diácono Gleison. Um forte abraço para esse homem de Deus. Irmãozinho, Gleison, pau na cabeça de Noca hoje. Ele usa muito essa expressão, né? A gente brinca bastante lá, mas é um homem de Deus. Quero também mandar um abraço para a diaconisa Marcela, a diaconisa Luzia, a Luciana, o meu presbítero Josias, a nossa irmã Renata, que está também ouvindo, para a Juliana, para a Sabrina, para todo o ministério Palavra e Unção. Também quero mandar um beijo para minha esposa, que está ligadinha aí na rádio. Que Deus possa abençoar todo o ministério Palavra e Unção e a todos os nossos ouvintes da Rádio Cristo Chama. E que Deus possa nos abençoar nessa noite através dessa palavra que Deus colocara dentro do nosso coração. E na verdade o presbítero Júlio ele já ia adiantando aqui, né? Mas eu dei um toque nele e falei: Júlio, não entra no mistério agora não. Vamos pegar meu rolo? Tá Roubar meu rolo? Depois tu vai me deixar no estreito, vai ficar difícil para mim, né? É que esses homens de Deus aqui, aí depois vai nos deixando no estreito. Mas vamos falar a respeito de Gênesis, capítulo 22, que quando Abraão ele vai ser provado. Vamos ver o que Deus quer falar ao coração da sua igreja. O versículo 1 vai dizer: depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e construiu Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estenda a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar de o Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. O que eu acho interessante é que o apóstolo Tiago, tanto quanto o profeta Isaías, eles vão dizer que Abraão ele era amigo de Deus.
Mas eu acredito que uma amizade, ela não nasce da noite para o dia. Uma amizade, ela precisa ser construída ao longo de um tempo. Até para que você venha ter confiança nesse seu amigo. E Deus, ele resolve ser amigo de Abraão. Deus, ele vai chamar Abraão de uma terra e vai dizer para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu haverei de te mostrar. O que eu acho lindo é que Deus, ele não mostra nada para Abraão. Ele diz: sai da tua terra e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. O autor aos Hebreus vai dizendo que Abraão sai sem saber para onde ir. E Abraão, ele confia na palavra de Deus. Eu imagino hoje Deus me fazendo essa pergunta para a minha geração. Porque eu acredito que a nossa geração, meu professor, é uma geração Tomé. Uma geração que precisa ver primeiro para depois acreditar. Abraão, ele faz ao contrário. Ele acredita sem ver. Tomé, ele vai dizer: olha, se eu não colocar o meu dedo ali nos cravos e não passar-lhe a mão ao lado, de maneira nenhuma eu acreditaria. Mas eu louvo a Deus, assim, eu acho linda essa passagem, porque Abraão, ele confia estritamente naquilo que Deus está mandando ele fazer. Ele levanta e sai sem saber para onde está indo. E dentro dessa caminhada de Abraão com Deus, Deus vai começar a se revelar ao seu amigo. Eu vejo quando no capítulo 15, Deus vai aparecer para Abraão e vai dizer: Abraão, não temas, porque eu sou o teu escudo. Grande será a tua recompensa. O que Deus está dizendo para Abraão: Abraão, não se preocupa, não temas, porque sou eu que te protejo. Eu sou o teu amigo que te protege. Porque Abraão está voltando de uma guerra. E eu imagino que Abraão está preocupado. Será que a promessa vai acontecer? E se eu morro? E Deus está dizendo assim: Abraão, tranquiliza teu coração, não temas, porque eu sou o teu escudo. E grande vai ser teu galardão. Mas Abraão vai dizer para Deus: como isso vai acontecer se eu continuo sem filhos? E o meu herdeiro vai ser o meu servo Eliezer o Damasceno. E Deus vai dizer assim para Abraão: ele não vai ser o teu herdeiro. O herdeiro, ele vai sair das tuas entranhas. E o capítulo 15 está dizendo que ele está dentro da tenda. E Deus vai dizer: Abraão, por gentileza, coloca fora da tenda e olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes. Eu imagino, professor, ele começando a contar 1, 2, 3, 4, e naquela imensidão de estrelas ele se perde, e depois ele volta a contar de novo, presbítero Júlio, 1, 2, 3, ele se perde de novo, e ele volta para Deus. Imagino eu dizendo assim: ó, é impossível contar essas estrelas, e Deus se volta para ele, e isso estou eu conjecturando: é impossível para você, Abraão, mas para mim tudo é possível. Eu chamo cada uma delas pelo seu nome, e quando eu chamo, elas se apresentam diante de mim. E eu acho lindo isso, porque Deus está dizendo: assim será a tua descendência. Porque Abraão, ele está caminhando com Deus. Deus, ele está se revelando a Abraão. Deus está mostrando a sua amizade. Quando chega no capítulo 17, ele vai dizer para Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Até porque Deus havia dito que Sara haveria de gerar. Mas houve aquela dúvida, né? Creio eu, que Sara, ela vai dizer: como eu sendo velha, eu vou poder gerar, e o meu Senhor já é também avançado na sua idade. E ela vai tentar dar um jeitinho, né, na promessa de Deus. E eu quero deixar isso aqui para os nossos ouvintes: não queira dar jeitinho nas promessas de Deus, porque aquele que fez a promessa, ele é poderoso para cumprir. Infelizmente, o ser humano, ele não consegue esperar o tempo determinado por Deus. E quando a ansiedade chega, muitas das vezes tomamos decisões precipitadas que podem gerar consequências futuras. E foi o que aconteceu. Sara quer dar um jeito na promessa de Deus e vai permitir que Abraão venha ter relação com a sua serva, a egípcia Agar. E vai dizer que, né, hoje nós vemos que é uma guerra, né, até os dias de hoje, algo que foi feito lá atrás. E Deus aparece dizendo para ele: ó, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você não precisa dar jeito da minha promessa, não, porque eu vou dar, eu que vou realizar. Então aqui ele começa a se revelar a Abraão dentro dos seus atributos, dentro daquilo que ele pode fazer. E Abraão, ele vai começar a se apoiar em Deus. Porque Abraão creu
A Bíblia diz que Abraão creu, e essa palavra dentro do original significa que Abraão se apoia em Deus. Estritamente ele se apoia. E dentro do tempo determinado pelo Senhor, Abraão ele vai gerar. Sara vai gerar. Aquilo que Deus havia falado vai acontecer. Aconteceu. O tempo vai se passar. Abraão, né, eu imagino ele, já avançado de idade, se apegando à promessa. Se alegrando com a promessa. Né? Afinal, é um filho da sua velhice. O tempo está passando, Isaac cresce. E quando nós entramos dentro desse capítulo de número 22, o primeiro versículo está dizendo, depois dessas coisas, nos dá um espaço de tempo. O tempo havia passado, Isaac cresceu. E Deus ele vai chamar Abraão. E vai colocar Abraão à prova. Entendo eu que essa prova que Deus está colocando Abraão é uma prova de obediência. Porque ele está dizendo para Abraão, Abraão, e ele diz, eis-me aqui. Toma o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá e oferece ele local sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus ele não dá razões para Abraão do pedido que ele está fazendo. Deus ele não esclarece para Abraão de ele oferecer Isaac em sacrifício. Deus não dá razão nenhuma, não dá explicação nenhuma. Ele diz assim, ó, pega o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, e vai a Moriá e oferece ele ali ao holocausto em um dos montes que eu te mostrarei. E quando eu estava vendo esse versículo de número 2, essa palavra holocausto me desperta a atenção. Porque o holocausto é uma oferta para se obter perdão de Deus. E eu perguntei ao Senhor, qual foi o pecado de Abraão para ele obter esse perdão que ele está pedindo a oferecer ao seu filho ao holocausto? O que Deus me fez entender aqui é que Abraão ele havia se afastado do altar. Porque Abraão foi um dos maiores levantadores de altar. Quando ele sai lá da terra de Harã e ele entra em Canaã, ele vai chegar em Siquém e ele levanta um altar. Depois ele sai de Siquém, ele vai entre Ai e Betel, ele levanta outro altar. Ele vai caminhar mais um pouco e vai dizer que nesse período ele está se separando do seu sobrinho, porque houve aquela contenda entre eles, e ele está em Hebrom, ele levanta um altar. Mas o tempo passa e eu entendo que Abraão ele se afasta do altar. Quando a promessa chegou, Abraão se afastou do altar. E Deus agora está requerendo isso de Abraão, de trazer Abraão de volta para o altar. É o que Deus está falando talvez com algumas pessoas que estão nos ouvindo nessa noite. Que você precisa voltar para o altar, porque o altar é lugar de resposta. Lugar é altar de intimidade com Deus. Altar é lugar de comunhão. Então nós precisamos voltar para o altar. E Deus está dizendo para Abraão, Abraão, oferece ele ali em holocausto, em um dos montes que eu te mostrarei. Observe que está dizendo em um dos montes. Isso me faz entender que Moriá é terra de montes. Mas Deus está dizendo assim, ó, presta atenção, Abraão. Imagine você afastado do altar e Deus está dizendo assim, ó, presta atenção, que não é qualquer monte que tu vai oferecer ele, não. É no monte que eu vou te mostrar, então tem que estar ligado. Um aprendizado para nós, que não é qualquer lugar que Deus está aceitando sacrifício e oferta, não. Tem muito lugar aí que se diz, perdão, presbítero Júlio, igreja que Deus não está nem no negócio. Que tem muita gente oferecendo ali a sua oferta e Deus não está nem recebendo. Tem que estar atento aonde Deus mandar, aonde Deus está no negócio. Então isso é um aprendizado para nós. E Deus está dizendo para Abraão, sobre um dos montes que eu vou te mostrar, Abraão. E vai dar prosseguimento o texto. Vai dizer que ele vai se levantar cedo, na madrugada. Eu acho que para Deus, não tenho certeza, para Deus, nós precisamos ter urgência em atender o chamado de Deus. Porque Abraão, Deus fala com ele, e ele tem pressa, ele diz, e de madrugada ele se levantou. Quantas pessoas Deus está falando e está deixando o tempo passar?
O tempo está passando e a pessoa está deixando de dar ouvido à voz de Deus. Por gentileza, nesta noite, ouça a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Se Deus mandou ou entregou algo nas suas mãos, que você possa ter pressa em realizar as coisas de Deus, a obra de Deus, aquilo que ele confiou em tuas mãos. Porque assim Abraão fez, ele levantou na madrugada, ele cortou lenha, ele vai pegar os seus servos, vai abordar o jumento, e eles vão começar a caminhar, meu professor. São 3 dias de caminhada, presbítero Júlio. E aí eu imagino Abraão pensando. Porque são 3 dias de caminhada, mas Deus não revelou o pedido, por que ele estava pedindo Isaac. Deus não deu satisfação do pedido. São 3 dias de caminhada, sem ter resposta de Deus, mas o que me chama a atenção, ele não tem resposta, mas está caminhando. Amém. Deus não mostrou nada e não revelou nada para ele, mas ele está caminhando. Deus não mostrou o motivo, mas está caminhando. Por quê? Porque a nossa vitória está na caminhada. A resposta ela vai vir na nossa caminhada. Se Deus não revelou naquele momento, na caminhada Deus vai revelar. Quando você começa a obedecer o que Deus está mandando você fazer, Deus vai mostrar o propósito daquilo que ele está pedindo. Então Abraão ele não fica parado, Abraão está caminhando. Vai dizer que são 3 dias de caminhada. E no 3º dia, ele levanta os olhos e vê o local. Aí ele vai chegar para os seus servos. E vai dizer para os seus servos, ficai aqui, porque eu e o rapaz, nós vamos até lá, adoraremos e retornaremos a vós. Oh, glória. Observe, presbítero, olha que coisa linda. Jogou no plural. Sim, Nós voltaremos. Aleluia. Mas observe o versículo 2, que Deus pede Isaac em holocausto. Era um sacrifício. Mas Abraão está dizendo para o seu servo, olha, Deus me pediu um sacrifício, mas eu vou lá adorar. Enquanto para um é sacrifício, para outro é adoração. Para Abraão não era um sacrifício, para Abraão era uma adoração. E aqui, nesse versículo 5, eu vejo uma doutrina. Uma doutrina. Eu consigo chegar dentro desse versículo 5, a doutrina da ressurreição. Por quê? Porque o autor hebreu vai dizer que Abraão julgava ser Deus poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos e prefiguradamente recebeu Isaac dentre os mortos. Então eu consigo ver nesse versículo 5 a doutrina da ressurreição. Porque Gálatas 3, versículo 8, Paulo vai escrever dizendo, meu professor, tendo a escritura previsto que os gentios seriam justificados pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Então aqui está uma doutrina de ressurreição, porque ele está dizendo, eu vou lá, eu vou adorar, mas eu estou voltando com o rapaz. Porque ele julgava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos. E ele está dizendo para os rapazes, fica aqui. Aí tem algumas pessoas que ficam preocupadas em relação a algumas vidas que vão se afastando de nós. Outro dia pregando, eu falei na pregação que nós não devemos nos preocupar com isso, porque tem momentos que Deus ele vai começar a falar para algumas pessoas, você só pode ir até aqui, mas com ele eu vou até além. Aí algumas pessoas estão ficando no meio do caminho e algumas pessoas estão preocupadas, mas deixa que Deus vai cuidar dela. Porque Abraão e Isaac estão indo lá, mas os servos estão ficando, mas eu creio que Deus está cuidando dos servos também. Então, para você, Deus quer algo a mais. Para outras vidas, você aqui é o limite, você vai ficar aqui. E ele vai caminhar com Isaac. Ele vai botar a lenha sobre Isaac, vai pegar o cutelo e o fogo e vão caminhando. Isaac vai perguntar para ele, meu pai, ele vai dizer, vem aqui, eu estou vendo a lenha
Eu estou vendo fogo, mas cadê o cordeiro? Para que um sacrifício esteja completo, o cordeiro tem que estar presente. Para que uma adoração seja completa, o cordeiro tem que estar presente. Tem muitos lugares que tem fogo e tem lenha, mas não tem o cordeiro. Então a adoração não está completa. Para que a adoração e para que Deus receba, o cordeiro tem que estar presente. Então eu creio, presbítero Júlio, que nessa noite, através dessa mensagem, aos nossos ouvintes que estão em casa, ou estão no carro, eu não sei. Eu creio que tem cutelo, que tem lenha, tem fogo, mas o cordeiro está presente. Então a adoração está perfeita. A adoração está completa e Deus está recebendo a adoração. E eles estão caminhando. Abraão vai chegar no local que Deus havia ordenado. E observe o texto, que o texto está dizendo: chegar ao lugar que Deus lhe dissera. E construiu Abraão o altar. Abraão era construtor de altar. Abraão era edificador de altar. Mas o tempo passou e eu creio que ele se afastou. E aqui ele está voltando para o propósito de Deus. Aqui ele vai construir o altar de novo. E eu imagino Deus se alegrando, dizendo, eu conjecturando, Deus dizendo para Abraão: agora tu voltou para o lugar que tu nunca deveria ter saído, Abraão. É você, meu amado ouvinte, é você que Deus está falando nessa noite. Você saiu do lugar que você não deveria ter saído. Você se afastou do altar e Deus está falando nessa noite: volta para o altar. Porque é ali no altar que Deus te quer. É nessa presença. Quando eu falo de altar, eu falo de presença. Tem muita gente que se afastou da presença. Mas nessa noite Deus está falando para você tem que voltar para a presença de Deus. Para voltar a ter comunhão, para voltar a ter intimidade. Para voltar a ter relacionamento. E eu creio que aqui aconteceu isso. E ele construiu o altar. Observe que ele não perdeu o costume. Porque o texto faz o complemento dizendo que ele está botando a lenha em ordem. O altar tem que estar em ordem. Para que o fogo de Deus desça. Aí a gente vai lá em Elias. Quando o altar estava totalmente destruído, o altar de Baal estava fresquinho, recebendo sacrifícios, mas o altar do Senhor estava em ruína. O que Elias fez? Ele teve que restaurar o altar. Pegou as 12 pedras, que representam as 12 tribos, e restaurou o altar. Para quê? Para que o fogo de Deus pudesse descer. Então o altar tem que estar ordenado. Porque o altar desordenado, o fogo de Deus não desce não. Vai descer todo tipo de fogo, menos o fogo de Deus. Aí vai ser fogo estranho, né? Nadab e Abiú. Aí você vê aí muita gente pulando, rodando, né? Diz que está no fogo. Mas tem que ver como é que está o altar. Se o altar está em ordem. Tem muita gente confundindo dom com fruto. Para Deus o que interessa é o fruto, não é o dom. Dom não salva ninguém. O que realmente vai trazer resultado para Deus é aquilo que nós estamos produzindo e frutificando. Aquilo que nós estamos frutificando, é o fruto do Espírito. Então, só consegue frutificar quem está com o altar em ordem. Para que o fogo de Deus possa descer e ele receber. Então ele vai colocar a lenha em ordem, vai amarrar Isaac, seu filho. Ele vai pegar o cutelo para imolar e o anjo vai bradar. Abraão, ele vai dizer: isso aqui, não faça isso. Porque agora eu sei que tu temes a Deus. E tu não me negaste teu filho, teu único filho a quem tu amas. Lembra que lá no versículo 1 diz que Deus não deu razão para Abraão? Que Deus, ele não falou para Abraão o motivo. Abraão não teve resposta. Porque eu entendo que Deus está requerendo de Abraão primeiro uma resposta.
Abraão precisava ser a resposta que Deus queria para depois Deus dar a resposta para Abraão que ele precisava. Então, antes de você querer uma resposta, você precisa ser a resposta que Deus quer. Depois que Abraão foi a resposta que Deus queria, porque ele deu a resposta para Deus naquilo que Deus estava pedindo, aí ele vai dizer, não faça isso. Porque agora eu sei que tu temes a Deus. Que o teu coração não está preso na promessa. O teu coração está no dono da promessa. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que nós temos coragem de botar nossa promessa no altar? Ou nós somos presos à promessa? Tem muita gente presa à promessa. Mas Abraão, ele demonstra dizendo, eu amo mais o dono da promessa do que a promessa de si. Então, assim que somos nós. Nós precisamos amar Deus acima de todas as coisas. E não estar com o nosso coração preso naquilo que Deus tem nos dado como promessa. E o anjo, ele brada, não faça isso. Porque eu sei que agora tu temes a Deus. Mas observe que quando Abraão ele chega no local, ele não vê nada, meu professor. Eu acredito que nós que aqui estamos, quando nós chegamos num ambiente, acho que é comum nós observarmos tudo que está ao nosso derredor. Mas Abraão chega e ele não vê. Mas depois que ele levanta para imolar o filho e o anjo brada, vai dizer que ele vira. E quando ele vira, ele vê o carneiro preso no arbusto pelo chifre. Por que quando ele chegou ele não viu? Eu perguntei isso para Deus. Por que, Deus? Sabe o que Deus me falou? Todas as coisas, ou toda a providência já está preparada. A única coisa que nós precisamos, presbítero Júlio, é obedecer. Que quando nós obedecemos, nós passamos a ver a providência de Deus. Basta nós obedecermos, é o que Deus quer. Porque tudo já nos foi preparado por Ele. E quando nós andamos de fé em fé, de glória em glória, obedecendo, toda a providência vai se manifestando e nós vamos vendo o cuidado de Deus na nossa vida. Então eu creio que para algumas pessoas, Deus está falando nessa noite. Glória a Deus. Basta você obedecer, que você vai começar a ver a providência de Deus na sua vida. Algo que você está pedindo ainda não está vendo. Mas a tua obediência vai fazer você ver. E você tomar posse de toda a provisão de Deus na sua vida. Então nessa noite, que essa palavra ela possa estar gravada no nosso coração. Que essa palavra ela possa ser colocada em prática. Porque nós só temos resultado na nossa vida quando nós começamos a colocar em prática aquilo que Deus tem nos falado. Eu vejo tanta gente há anos dentro da igreja e a mesma coisa. Mas será que são praticantes? Ou são apenas ouvintes da palavra? Nós só vamos ter o efeito dessa palavra na nossa vida quando nós começarmos a obedecermos a Deus. Então que nessa noite os nossos ouvintes possam ficar com essa palavra e que Deus possa nos abençoar rica e poderosamente em Cristo Jesus.